gostaria de chamar agora para a conversa a Lorena, que é a pessoa que está aqui em contato com os internautas, para que nos apresentem as questões que estão emergindo. A gente está aqui no fórum da atividade com as pessoas que estão interagindo e o José Carlos Antônio fez um comentário bastante extenso, bastante interessante, mas como o nosso tempo aqui é um pouco menorzinho, eu vou ler o finalzinho dele, tá? Então, discutir apenas o que o professor pode ou deve fazer per si, talvez seja parar apenas a ponta do iceberg. Há muito mais a ser repensado sobre a linha d'água, onde pensamentos mais profundos se fazem necessários. Vamos falar sobre isso também? Então, ele está falando um pouco de como é necessário repensar a instituição escola, que vai nisso na linha do que vocês estão falando. Uhum. Quer falar? Eu concordo que, aliás, tem sido um vício muito tradicional das ações de formação se concentrarem na coisa do o que o professor deve fazer, né? Uhum. Ou o que o professor não deve fazer. Então, as ações de formação muitas vezes se limitam a um receituário, né? É o que é bom, o que não é bom e tal. Então, concordo com Antônio, né? Que a gente tem coisas muito mais importantes e devemos ir muito além disso, né? Acho que ir além é pensar o significado, na minha visão, é pensar o significado da escola no mundo hoje. Na verdade, como educador, é sempre se perguntar qual é o significado da escola no mundo, né? E, claro, você vai sempre... você tem que ter como referência os alunos que você tem, o contexto em que você vive, e hoje o contexto é muito a coisa do mundo global, né? O global e o local, né? O tal do glocal, que junta o global com o local, uma outra maneira de ver a questão da dicotomia global versus local. Mas, enfim, tem que se ter isso como referência, e eu acho que ajudar o professor a perceber qual é o significado que a escola tem e deve ter no mundo para que os alunos consigam se situar melhor como cidadãos daquele mundo. Então, pensar o significado da escola, eu acho que tem que ser olhado como pensar como a escola absorve o mundo para dentro dela e como ela conversa com o mundo que está além dos seus muros. Quer dizer, eu acredito muito hoje no que eu chamo de atividade escolar e não atividade na escola. Atividade escolar é a atividade de ensino-aprendizagem que organiza a aprendizagem, que de alguma forma formaliza a aprendizagem, porque você está aprendendo o tempo todo. Qualquer um está aprendendo o tempo todo. Agora, aprender informalmente, aprender cotidianamente, não é aprender escolarmente. Tá certo? A escola tem a função de organizar, eu acho, e organizar a aprendizagem, ajudar o aluno a se organizar para aprender, ajudar o aluno a se organizar para buscar o que ele precisa saber, né? Então, a escola tem muito um papel hoje de gestora. E essa, como o Moran já apontou, acho que é uma das grandes dificuldades do professor que vem de uma formação, na maioria das universidades, onde ele não é desafiado a se pensar como um colaborador, um organizador, um líder que vai ajudar o aluno a descobrir. Ele ainda é colocado na posição central, do cara que senta na frente, a própria organização física da maioria das escolas, né, ainda está no século XVIII, né? A mesinha do professor isolada lá na frente, com as carteiras dos alunos todas bem distantes. Tem escola que ainda tem carteira parafusada no chão. Então, para se ter uma noção. Não tem, professor? Ainda tem. Tem muito. Então,
quer dizer, principalmente para esse professor egresso de um processo de formação todo voltado para a centralidade do professor, com esse é que a gente tem que ter mais atenção, mais trabalho. É esse professor que tem que conversar mais, que tem que ter mais oportunidades de rever a sua formação criticamente e olhar os seus alunos, olhar a sua escola e tentar responder àqueles desafios para os quais muitas vezes ele não foi preparado. Então, formação de professor hoje é uma atividade mais do que jamais foi, muito difícil, muito desafiadora, né? Mas concordo com o José Antônio que temos que pensar a escola como um todo. Quer dizer, que o professor é um pedaço de um mundo que tem que mudar. E é difícil. Quer dizer, a escola é gestão, a escola é metodologias, a escola é organização de espaços, de tempos. É mudar também a relação com os pais, com o bairro, com a formação digital. São muitos desafios. Eu sei, se há 23 anos já imaginava muitas mudanças, eu sei quanto ainda nos falta para poder dar respostas reais para jovens, crianças hoje, que já, para eles, por exemplo, o computador não é mouse, ele é tela, é touchscreen, eles ficam tocando já ícones, eles navegando com uma facilidade. Eu vejo por um netinho que tenho de 2 anos, eu digo, meu Deus, para eles entram no notebook e já querem que tudo seja tátil, que tudo que aumente a letra, e quando por exemplo, o mouse para eles é uma coisa estranha, eles já nascem com o Facebook, eles já nascem assim com telas tácteis. É esse mundo daqui a pouco que nós temos que incorporar numa escola que é totalmente ainda burocrática e organizada. Então é um desafio que não é simples, mas a cada ano que passa ele vai ficando mais difícil. Quer dizer, daqui a pouco crianças e jovens vão dizer: escola é um museu. Quer dizer, você vai para a escola como se fosse para um outro mundo que depois não tem nada a ver com o que você faz fora. Isso seria terrível se não quebrássemos esse fosso rapidamente. Lorena, tem mais alguém querendo se integrar aqui nesse diálogo? A gente recebeu uma pergunta aqui que acho interessante, pegando a gancho do que o professor Moran disse, que é a seguinte: é uma pergunta da Luísa. Ela pergunta: no século XXI, a distância formal entre aluno e professor tende a diminuir? E eu engato com outra pergunta pessoal que o debate de vocês me suscitou. O aluno respeita mais o professor que domina a tecnologia? Como é que existe uma diferença de tratamento? Bom, eu começo assim rapidamente. Primeiro, vamos começar um pouco pelo respeito. Quer dizer, o respeito se dá pela pessoa, não pela tecnologia. Quer dizer, a pessoa que tem algo a dizer, a pessoa que se comunica, a pessoa que é humana, aquela questão de humanismo, desenvolver não só tecnologia, mas desenvolver assim uma pessoa que é mais livre, mais aberta, que é acolhedora e que ao mesmo tempo tem uma competência intelectual, sabe discutir e surpreende. Isso um aluno respeita. Agora, se ao mesmo tempo, uma coisa não inviabiliza a outra, se você tem uma boa cabeça e um bom coração, uma pessoa que acolhe, sabe pensar bem, se comunica bem, e você usa os recursos que estão ao alcance, conhece os ambientes que o aluno frequenta e usa uma linguagem próxima da deles, não igual, aí você consegue conciliar esses processos. Então, emendando com a pergunta que foi feito, hoje não dá para ter aquele professor vitrine, aquele que fica distante, não vale a pena. O professor tem que se aproximar muito mais, as redes facilitam que ele se aproxime, mas ele não é um aluno, ele também não é aquele coleguinha de bar, ele tem que ter seu espaço, seu respeito e dar seu respeito. Não é qualquer brincadeirinha que pode ser feita. Há uma certa aproximação afetiva, que é importante, e ao mesmo tempo o respeito
pelo que ele conhece, pelo papel que ele desempenha, pela ajuda que ele tem. E às vezes as pessoas confundem muito proximidade com camaradagem. Ele não é um camarada, ele é um profissional que tem um papel e que ele mistura também o papel de conselheiro, de amigo, então, mas ele é fundamentalmente um profissional que ajuda a aprender, a crescer, a desenvolver-se, mas sempre como alguém que é um pouco mais adulto em relação a outras pessoas. Então, é aproximar-se, usar linguagens, mas principalmente desenvolver as competências intelectuais, emocionais e éticas. Essas são as mais fundamentais no mundo de hoje. A tecnologia é um complemento, é um apoio, é um plus, eu diria, que muito importante, mas quanto mais eu lido com tecnologia, mais vejo que o problema está em outro lugar, que é no ser humano. Tá bom? Professora, eu gostaria de comentar. Não, eu concordo plenamente. Os exemplos todos que eu tenho visto e tenho vivido, eles vão exatamente por onde o Moran colocou. Eu acho que é a questão do que o professor faz na relação com o aluno, né? A competência que ele tem sobre aquilo que ele entende, sobre o que ele está ensinando, mas fundamentalmente o tipo de oportunidade que ele consegue criar para o aluno aprender, né? O professor, eu tenho visto que o professor que é adorado não é necessariamente aquele que sabe mais, é aquele que consegue criar uma oportunidade ótima, interessante, instigante para o aluno aprender. Estimula o aluno. Por isso eu concordo que atuar como professor é uma combinatória de muitas coisas, né? Tem a questão metodológica, tem a questão da interação, do respeito, tem a questão de estar atualizado, inclusive em termos de tecnologia, mas quanto mais eu vejo bons professores e maus professores, mais eu me convenço que uma das coisas fundamentais numa boa situação de ensino-aprendizagem é o tipo de proposta que se faz, o tipo de desafio que se coloca para o aluno. É muito mais o que se propõe e o que se convida o aluno a fazer do que as ferramentas que se oferece para ele, o espaço que se oferece para ele, o tempo que se oferece para ele. O que pega o aluno de uma maneira, vamos dizer, mais visceral, né, e faz ele se engajar na atividade de aprendizagem, na minha experiência, é muito mais a proposta que se faz. Então, eu gosto cada vez mais da ideia de se trabalhar em torno de projetos, em torno de temas desafiantes, em torno de causas, em torno de solução de problemas que atormentam a vida de uma comunidade. Enfim, trabalhar em torno de oquês realmente desafiadores. Eu acho que isso funciona mais do que trabalhar em torno de metodologias ou de conjuntos de ferramentas ou de espaços bonitos. As pessoas dão um jeito. Quando elas estão motivadas, elas arrumam o tempo que elas não têm, elas trabalham com sucata se não tiverem coisas refinadas, não é? E elas vão atrás dos livros, elas vão atrás de informação, elas pagam lá R$2 para sentar na Lan House meia hora para pesquisar no Google. Elas dão um jeito, mas elas precisam estar motivadas. Então, acho que a grande questão é o que motiva as pessoas hoje, o que motiva os alunos hoje.
Mas o próprio professor tem que ser motivador. Se ele é uma pessoa interessante, se ele é uma pessoa assim que tem, tem vida, tem brilho, tem professores que você, ao ouvir, diz, puxa, vale a pena interagir com esse cara, ele tem algo a me dizer. E tem outros professores que são repetidores, são papagaios, eles leem uma coisa e dizem. Então, o aluno diz, bom, para repetir, fazer síntese, o professor PowerPoint que pega um texto e coloca lá no PowerPoint, não é significativo. E eu creio que muitos professores eles não se dão a devida importância a como é importante para o aluno que você se comunique, você se expresse, você se mostre como uma pessoa rica, uma pessoa interessante, mas isso se desenvolve, não é algo que você cria de repente. Então o professor que aprende é aquele que depois expressa isso na relação pedagógica, uma pessoa que vive aquilo que ele fala, é um professor que é coerente, se ele gosta de aprender, o aluno percebe que ele gosta de aprender, e aí usa todas essas metodologias de desafios. Esse é o segredo. Eu fico pensando que muito do que que vocês vêm dizendo aqui está relacionado a práticas e a princípios cristalizados na escola e que são heranças dos professores que também estão hoje na prática, tem a ver com as suas vivências, tem questões geracionais, tem questões da formação também desses profissionais. E os professores novinhos em folha, esses que as universidades estão formando agora nesse minuto, a gente já vai conseguir observar uma diferença no repertório, na perspectiva, porque é mais do que as habilidades técnicas para lidar com essa outra ferramenta, como vocês diziam, um pouco mais o jeito de olhar o mundo, as coisas, ou o que a aprendizagem pode ser. O que vocês têm observado nesse sentido? Eu diria que o professor começa a virar professor na primeira aula que ele assiste. O professor começa a se fazer professor muito antes de entrar numa fase do seu curso para se formar como professor, né, Morena? Claro. Então, o professor que você chama de novinho em folha, na verdade, ele é novinho em folha de idade, né? Mas não necessariamente de experiências de ensino, porque ele já passou por muitas experiências de aprendizagem, ele já viu muito professor, né? Ele já viveu muito com professores. E quando a gente se forma como professor, é claro que tem a questão lá técnica, teórica, né? A gente aprende sobre as escolas, né? As teorias. Teoria, sobre diferentes metodologias, tudo isso a gente aprende lá numa fase do curso. Mas as crenças do que deve fazer um bom professor, né, as nossas ideias sobre o que é uma boa aula, elas começam a ser construídas muito antes dessa fase de formação oficial, vamos dizer. Então, o professor novinho em folha, ele não é novinho em folha. Né? Mas o que ela talvez, não sei se era o que você queria, se esse professor mais novo, ele já incorpora estas mudanças que nós estamos propondo ou ainda repete? Eu não tenho uma resposta assim ainda muito clara. Quando eu olho, por exemplo, as faculdades de educação, eu vou dar palestras e tal, me assusta ainda aqueles currículos um pouco distantes do cotidiano. Eles colocam, por exemplo, as tecnologias como uma disciplina geral optativa, uma coisa assim. As metodologias assim de ensino não, o currículo não é muito avançado e me preocupa. Quer dizer, eu creio que muitas pessoas jovens, elas incorporam um pouco o que eles vão conhecendo como alunos e depois no cotidiano, mas aos poucos, o que me preocupa é um pouco se a estrutura não os orienta a se tornarem mais formais e menos vibrantes, um pouco como dizendo, me aconteceu e já vi outros colegas acontecendo quando eram mais novos. Se bem que cheio de ideias, com mil coisas, mil propostas, aí as pessoas que têm um pouco mais de vivência, que são mais diretor, coordenador, pedagógico, vá com calma. É um pouco, minha preocupação está um pouco na pressão um pouco da organização em cima daquela pessoa mais nova que não tem ainda um suporte institucional de mudança.
Por isso que eu digo que as mudanças são mais lentas na organização, enquanto que na sociedade vão mais rápidas, porque tem menos compromissos, tem menos burocracia, tem menos ministério, tem menos planos assim. Então a sociedade vai aprendendo do jeito, precisa aprender, as empresas precisam dar respostas, elas aprendem mais rápido talvez do que a escola, que ela tem toda uma estrutura bastante impermeável à mudança, e até o novo ele termina se contaminando um pouco com esse processo. Me preocupa essa lentidão. Só para complementar, quer dizer, eu acho que é uma preocupação mesmo. Porque quando o jovem professor acaba o seu processo de formação, vamos dizer, oficial, a questão é que experiências ele viveu até ali, né? E ele tende a repetir aquilo que ele viveu como aluno, né? Inclusive ele tende a ensinar como o seu melhor professor ensinava, né? Esta é uma, tá aí nas pesquisas de educação, é uma tendência. A coisa do imitar o mestre, né? É muito mais forte do que o curso de formação. Então, o professor que não está formalmente participando de um processo de formação, ele tem um papel muito importante na formação dos futuros professores, né? E isso é uma coisa que ele deveria saber, e uma coisa que deveria ser conversada no dia a dia. O que é que a gente está fazendo com os nossos alunos, não só para ir oportunizando a aprendizagem, mas formando futuros professores, né? A falta de professores vem daí também. Os professores que atuam hoje como professores, uma grande parcela dos professores de hoje está desgostosa, né? Uma grande parcela dos professores que atuam profissionalmente não estão gostando de atuar como professores por uma série de circunstâncias, inclusive salariais, não é? Não são... Então, o que significa isso? Quer dizer, eu ter aulas, eu, aluno, tenho aulas com alguém que não gosta do que está fazendo. E fico pensando também, tendo uma estrutura com a rigidez que muitas vezes a universidade tem, né, com esse modelo, que é um modelo também que tem séculos, né, da sua formatação, dizendo para esses futuros professores quão revolucionários eles vão poder ser da porta para fora quando eles estiverem num outro cenário. Então, aquilo que a professora dizia no início, dessas contradições, que a gente tem que conviver com elas o tempo todo, alguns paradoxos, eu acho que aí também, né, nesse contato, nessa interface do ensino superior e no universo das escolas, talvez a gente também esteja vivendo, né, isso, talvez por ser uma transição, a gente espera que Mas sim. é transição, né? São contradições. Eu tenho um fórum lá no portal do professor sobre o uso de tecnologias simples no cotidiano, e tem, eu acho que 50 mil professores lá, cada um dá seu depoimento, como em regiões às vezes distantes, ele faz com recursos possíveis, algumas coisas. Então, tem o outro lado das pessoas aprendendo em pequenos contextos a desenvolver situações novas, apesar da estrutura pesada. Então, não queria passar essa mensagem negativa de que as coisas não mudam, mas de que também não criar uma ilusão de que agora no século XXI, agora não, com tantas tecnologias móveis que temos, vai ser facílimo mudar. Há mudanças, tem muita gente fazendo coisas interessantes, mas a estrutura da educação formal ela é bastante pesada e difícil de fazer com que ela evolua como nós queremos. Perfeito. Resumimos aqui as perspectivas para o século XXI, pensando na educação, novas possibilidades e caminhos. Estou brincando, obviamente, a gente não resumiu, mas é um pouco para pensar na extensão que esse assunto tem, e como não é um assunto fácil, não tem soluções óbvias, mas tem gente pensando, pessoas dedicadas, considerando que a pesquisa nesse campo é fundamental. Então, quero agradecer mais uma vez, EducaRede, pelo convite, agradecer a presença da professora Heloísa Collins, do professor José Moran, e também da Lorena, que fez a interface com todos os internautas. Então, obrigada, encerramos aqui. Obrigado.